Olá, começando mais uma aula de literatura. O tema de hoje é pré-modernismo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, não esqueça de se inscrever no meu canal Fabrício Rodrigues e dá um likezinho aí, se você gostou da aula, beleza? Então vamos ao papo pré-modernismo. Primeiro de tudo, o pré-modernismo não foi um movimento literário, foi uma fase de transição no início do século XX. Oficialmente, começou no ano de 1902, com a publicação do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá? E terminou no ano de 1922, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna no Brasil, introduzindo aí o modernismo. Portanto, um período aí de 20 anos, entre 1902 a 1922. Agora, o pré-modernismo, por ser uma fase de transição, ele aglutina aspectos da linguagem das escolas do passado e já vai propor ideias novas em relação a uma literatura nova, que só vai começar no Brasil a partir, logicamente, do modernismo na década de 20. Por que é que eu digo isso? Porque alguns escritores pré-modernistas mantiveram ainda uma linguagem coloquial, uma linguagem conservadora, uma linguagem ainda muito semelhante aos padrões do romantismo, grande movimento literário do século XIX, tá certo? E também dentro dos padrões meio técnicos, né, do parnasianismo e simbolismo, os dois últimos movimentos literários poéticos do final do século XIX. Portanto, assim, há escritores ainda com um recurso de linguagem, tá, muito conservador, né? Porém, também houve, dentro do próprio pré-modernismo, escritores com uma nova proposta de escrita, uma nova proposta de linguagem mais simples e com temas também bastante avançados para a época. Agora, vamos falar um pouco sobre cada um dos escritores pré-modernistas. Vai ser rápido, o vídeo vai ser rápido, mais didático para que você possa entender. Bem, a primeira obra pré-modernista que chama a atenção foi Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jornalista de São Paulo que foi convocado para fazer a cobertura da guerra, né, do conflito que aconteceu lá no interior da Bahia, chamado de Guerra de Canudos, né? Os meses que ele passou lá como repórter correspondente, como jornalista de correspondente do estado de São Paulo, foi suficiente para ele adquirir ideias para, a partir daí, publicar o seu livro no ano de 1902. É um livro interessante, tá certo? Apesar de ser muito grande, uma obra com mais de 600 páginas, mas que dá um painel bem detalhado sobre todos os aspectos que envolveram aquele conflito, não só a guerra em si, porém, tá certo, a situação geográfica do Nordeste, a terra, né, o sertanejo, né, com seu aspecto físico bastante deficiente, desnutrido, né? Então é uma obra interessantíssima, que não só interessa a literatura brasileira, mas também a própria pesquisa da história do Brasil e geografia do Brasil. É uma obra que vale a pena conferir. No mesmo ano, em 1902, foi publicado o livro Canaã, né, do escritor Graça Aranha. Né? Esse livro ele aborda a questão da imigração no Brasil. É claro que o escritor ele ficou muito em cima da história de uma família de alemães que veio para o Brasil no início do século. Porém, dá para perceber nessa obra uma certa crítica a esse processo imigratório totalmente descontrolado que foi promovido pelo governo republicano. Tá? E aí, na obra, ele faz crítica ao racismo, ele faz crítica ao confronto entre as culturas, a cultura europeia e a cultura brasileira, tá certo? É um livro também que merece muita atenção, tá? Porque ele dá um dossiê, na verdade, sobre essa problemática da imigração no Brasil aqui no início do século XX. Beleza? Então já citei Euclides da Cunha, Graça Aranha. Um outro grande escritor do pré-modernismo que chama a atenção foi o carioca Lima Barreto. Esse escritor, para muitos críticos literários, é considerado talvez o escritor mais fora de série desse período curto da literatura brasileira. Lima Barreto concentrou todos os seus romances, todos os seus contos, todas as suas crônicas só na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas mesmo usando o Rio de Janeiro como um laboratório, isso serviu para ele traçar um painel da sociedade brasileira
como um todo, até porque o Rio de Janeiro, já naquela época, uma cidade com quase de 1 milhão de habitantes, mostrando uma periferia já bem aglomerada, né, e com a quantidade de pessoas de várias culturas, de várias raças, né, foi suficiente para ele traçar um painel não só do povo brasileiro, também dos costumes brasileiros, né, e é um escritor fantástico, porque ele escreve numa linguagem simples, né, diferente, por exemplo, de Euclides da Cunha. Ele escreve numa linguagem em tom jornalístico, até porque sua formação era nesse ramo, né, e ele dá um painel da realidade brasileira daquele tempo, criticando a burguesia, criticando as grandes autoridades do Brasil naquela época, fazendo crítica aos costumes influenciados pela Europa no Brasil, né, que o brasileiro esquecia um pouco das suas crenças, dos seus valores pessoais, dos seus costumes, e valorizava muito o que vinha de fora, né. Suas obras que chamam a atenção é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma crítica ao nacionalismo exacerbado, exagerado, através do personagem que leva o mesmo nome, Policarpo Quaresma. Clara dos Anjos é uma obra fantástica que trata a história de uma mulata da favela, do morro, que foi totalmente aliciada por um burguês e depois abandonada por ele, né? Ainda tem também outras obras fantásticas como Os Brusundangas, né? Vida e Morte de M. Gonzaga de Sá. Quer dizer, são muitas obras de Lima Barreto que traçam um painel dos costumes brasileiros, onde ele usou o Rio de Janeiro como o seu, vamos dizer assim, o seu laboratório literário. Lembrando que ele dá muito destaque aos personagens populares, aos personagens das favelas, das comunidades, aos mestiços, aos vendedores ambulantes, às prostitutas, né, aos milicianos. Então, é um escritor que vale a pena ler. Okay? Um outro escritor que se destaca também no pré-modernismo é o Monteiro Lobato, tá? Mas é um Monteiro Lobato anterior à época da literatura infantil dele, quando ele lançou O Sítio do Pica-Pau Amarelo, os primeiros contos que faz parte desse mundo fantástico, mágico, chamado O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, bem antes disso, escreveu grandes livros de contos mostrando a realidade social do Brasil, principalmente o mundo caipira de São Paulo. Boa parte das obras de Monteiro Lobato são localizadas nesse meio, né, especialmente no Vale do Paraíba, de onde ele veio, de onde ele nasceu. Então, grandes livros como Jeca Tatu, como Negrinha, tá, como Urupês, né, fazem parte dessa literatura, né, de Monteiro Lobato, que vale a pena conferir. É um escritor que tem uma linguagem que é uma mesclagem de uma linguagem simples com uma linguagem ainda conservadora, até porque o pensamento de Monteiro Lobato ainda era conservador. Não esqueça que ele foi um dos maiores críticos à influência dos movimentos de vanguarda no Brasil, fazendo críticas à pintora Anita Malfatti, né? Também a Tarsila do Amaral, fazendo críticas propostas dos escritores modernistas, né, que estavam trazendo um formato de linguagem diferente, né, mais inovador para a arte brasileira, né. Mas fora isso, Monteiro Lobato é sem dúvida um dos maiores escritores brasileiros, né? Um outro escritor que se destaca muito também no pré-modernismo é o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos chama atenção porque ele, nesse meio, foi o único poeta, né? E se tornou famoso por escrever uma poesia que mesclava um pouco das influências parnasianas, porque ele ainda se mantinha muito naquele padrão do soneto, dos versos decassílabos, né? Das palavras bem metrificadas, né? Porém, né, ele já se utilizava de um linguajar inovador, que muitos críticos literários naquela época chamaram de linguagem de mau gosto, já que ele usava muitos termos escatológicos, muitos termos do ramo da ciência, que causavam um certo pavor à crítica meio que elitista e moralista daquela época. O Augusto dos Anjos, ele levou muito tempo para ser reconhecido como um grande escritor, né, como um grande poeta, e isso só aconteceu depois da sua morte. Agora, para encerrar a nossa aula, eu só gostaria de lembrar alguns aspectos históricos
que marcaram esse início do século XX e, por que não dizer, já do final do século XIX, e que foram ingredientes para a produção pré-modernista. Então vamos só aqui enumerar alguns fatos que fazem parte desse contexto histórico do Brasil daquele tempo. A Guerra de Canudos, ok? A vacina, né? O que é que eu quero dizer aí? A luta contra a vacina obrigatória, tá? A revolta da chibata, ok? A questão do cangaço no Nordeste, a imigração desenfreada que aconteceu no Brasil, a rápida industrialização de São Paulo, a crise econômica que aconteceu no interior de São Paulo, principalmente com a queda do preço do café, tá? A questão do processo de favelização que já começou a ocorrer em algumas cidades importantes do Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, onde o Lima Barreto vai focar. Então são alguns dos fatos que mostram esse momento dessa literatura tão crítica, tão interessante. E é só, para finalizar, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o pré-modernismo foi um período de literatura engajada, de literatura crítica, tá certo? Então os escritores, eles pouco se lixavam para a questão do emocionalismo, do sentimentalismo. A obra literária, num contexto geral pré-modernista, ela tem mais um teor político, crítico, de engajamento social. Valeu, então? Tá certo, eu espero vocês nas próximas aulas e não esqueça, dê seu likezinho e se inscreva no meu canal Fabrício Rodrigues. Tchau, gente!